Berserk, o mangá barra anime, jogos e hentai, quer dizer, qualquer tipo de coisa que você pode imaginar. Mesmo que algumas mídias tenham dado uma fodida com Berserk, ainda existem algumas que acertaram. Nesse desenho japonês nos conta da história do Gustavo, um moleque fodido que tem medo de homens que gostam de contacto físico por causa de alguns traumas que ele teve na infância. Nos primeiros capítulos desse desenho japonês tem uma cena na qual o Gustavo está fudendo com o monstro. E não tô brincando, ele literalmente estava fudendo com o monstro. E do nada o Gustavo solta a seguinte frase: você provou do paraíso, mas agora você irá pro inferno. E tipo, até agora eu não tanquei essa frase. Tipo, é como se a pica do cara fosse fora de uma bênção divina. Mas aí o nosso querido Gustavo vai pra uma cidade nem um pouco suspeita. Daí ele encontra esse bando de figurantes maltratando esse elfo aí. E eles meio que estavam planejando vender esse elfo, já que aparentemente esse elfo pertencia a eles. Mas daí o Gustavo mata todos esses figurantes por motivos de dizer foda-se mesmo. Ele nem queria salvar o elfo, mas mesmo assim ele mata esses figurantes. E daí as pessoas que estão assistindo aquilo espalharem o nome Espadachim Negro. Meio que se alguém perguntasse quem fez aquilo, eles dissessem que foi o Espadachim Negro. E depois disso ele é preso e torturado por um cara que parece muito o irmão do Killua de Hunter x Hunter, só que calvo. E daí esse velho aparece e fala que aqueles caras que o Gustavo matou eram basicamente os protetores da cidade, já que recentemente a cidade tem recebido vários monstros. Então meio que aqueles caras protegiam a cidade daqueles monstros. E daí, novamente, por razões de foda-se, esse velho vai pra esse castelo aí, nem um pouco suspeito, e encontra esse nego aí comendo orelha. Sim, no mangá ele tava comendo orelha, mas no anime, por razões que eu não entendo, não colocaram isso. E daí corta e mostra o Gustavo todo arregaçado, e esse elfo vem e salva ele, e começa a curar ele. E ele diz que os elfos conseguem curar ferida e até sentimentos. E logo que o Gustavo sai do seu cativeiro, ele vê que a cidade tá toda destruída, e ele já começa a lutar com o apóstolo Cobra, que é essa criatura que tava meio que matando todos da cidade. E meio que quando o Gustavo tá prestes a matar esse apóstolo Cobra, ele começa a falar umas coisas pro Gustavo que não tem tanta relevância pra história ainda. E daí meio que o Gustavo fala pro apóstolo Cobra que quando ele chegar no inferno avisar a mão de Deus que ele está caçando eles. E tem um flashback na qual nos mostrando mais sobre o passado do Gustavo e como ele é fudido da vida, porque logo quando ele era criança a mãe já morre e depois ele é comprado e molestado. Ou seja, o cara nem ouviu quem é. E tipo, quando você pensa que as coisas vão finalmente começar a dar certo com ele se fode de novo, porque ele é quase morto pelo pai, mas meio que ao tentar se defender ele também mata o pai. E daí vamos pro famoso arco chamado Era de Ouro, onde vários personagens novos são enquadrados, mas daí os caras decidem que vão atacar o Gustavo para pegar o dinheiro dele, mas o Gustavo mata todos eles. Daí o Griffith enfia a espada no Gustavo, literalmente, e quando o Gustavo acorda, ele percebe que está no acampamento e ele meio que dá a chance de se juntar ao bando de Falcão. E depois de uma troca de socos, eles viram melhores amigos e novamente temos um time skip, onde do nada o Gustavo vira a porra do personagem de Jojo. Daí esse demônio pelado aparece, o Gustavo apanha para ele junto com o Griffith, e daí esse demônio deixou um aviso pro Gustavo. When this man's ambition crumbles, is when you will face your death. A death you can never escape. Mas aí o Gustavo dá um foda-se pra tudo que aquele demônio pelado disse e decide ainda continuar sendo o melhor amigo do Griffith. Depois eles vão pro reino qualquer e conhecem o rei e a filha também do rei, que sinceramente na minha opinião não tem tanta relevância assim. E daí o Griffith já começa a dar uns pegas na filha do rei, o rei não aprova, tenta matar o Griffith consegue ficar vivo devido a essa mulher nem um pouco suspeito. E no mesmo dia esse nego aí pede pro Gustavo matar um de seus primos e tipo por alguma razão nessa cena o anime fica um clima meio tenso, sendo que estão matando pessoas há uns 7 anos, mas tá, né? Mas daí o Gustavo vai mata o primo do Griffith e ele sem querer também mata o filho dele e nem ele mesmo acredita na merda que ele fez. Daí ele vai embora todo deprê e encontra o Griffith falando com a Charlotte. E do nada o Griffith começa a dar um discurso que de início começa a ter uma vibe ortodoxa, mas começa a ficar meio suspeito, porque ele meio começa a falar que todos que pertencem ao seu bando são apenas degraus que ele tem que subir para alcançar seu objetivo. Mas depois disso o Gustavo fica meio perplexo com aquilo tudo, mas dá um foda-se pra tudo, já que eles estão indo pra guerra mesmo. E daí o Gustavo mata alguns figurantes e a casca cai de um penhasco e o Gustavo tenta salvar ela, caindo junto. Sinceramente eu não sei como isso ia ajudar, mas tá. E ele aproveita e aquece ela com calor corporal. E daí a casca conta pro Gustavo que, além de salvar ela, o Griffith meio que já se vendeu para conseguir sustentar o grupo. E tipo, quando a casca e o Gustavo estavam voltando, eles encontram esses negros aí, e o Gustavo fala pra casca fugir, e depois ele é resgatado do bando do Falcão. E depois de algum tempo, refletindo, ele decide que ia sair do bando. E o Griffith fica putinho de nem pedir ele, dando o argumento de que ele pertence a ele e toda essa merda aí. Mas daí o Gustavo vence e ele vai embora. Daí corta e mostra o Griffith descortando seus nervos na cama com a Charlotte. E ele é preso e torturado. E depois de um tempo o Gustavo aparece e vê o quão fodido o Griffith tá e decide salvar ele. E aí o Griffith fica tão puto que manda um homem macaco, mas depois é revelado que não é um homem macaco, na verdade é um demônio. E
daí o Griffith foge e encontra de novo aquele amuleto, nem um pouco suspeito que ele tinha perdido. E aquele mesmo amuleto se revela ser uma chave para o submundo. E o Griffith dá a chance de realizar todos os seus sonhos em troca da vida de todos os seus companheiros. E bem, claro que ele não aceita. I sacrifice. E nada geral é comido, literalmente, menos a casca e o Guts. E daí aparece de novo aquele cavaleiro lá, que apareceu quando o Gustavo estava na floresta, e tira o Gustavo e a casca de lá impedindo que eles fossem comidos, e o Gustavo e a casca ganham a marca do sacrifício que faz com que eles comecem a sangrar sempre que um demônio se aproximar deles. E a partir desse momento, o Guts tem como objetivo caçar toda a mão de Deus, incluindo o próprio Griffith. E é aí que termina um dos arcos mais populares de Berserk. E a seguir a isso, a gente tem vários outros arcos que dão continuidade à história, mas que quase nenhum deles tiveram uma boa adaptação. Berserk em si é uma obra meio azarada quando o assunto é ter uma boa adaptação. Mas sinceramente eu gosto do anime de 1997 e dos filmes de 2015. E o arco que eu resumi aqui nesse vídeo serve basicamente para introduzir o público a esse mundo caótico, onde o destino se encontra nas mãos de um deus não tão bondoso assim. Berserk, além de ser um dos seinens e dark fantasy mais populares que existem, inspirou também uma grande quantidade de obras como Dark Souls, Elden Ring, Final Fantasy, Goblin Slayer, Castlevania, Devil May Cry, e até o próprio Fujima já falou que Berserk foi uma das suas grandes inspirações. E tipo, mesmo que de início parece ser uma história de vingança, Berserk tem muito mais que isso. E uma das coisas mais interessantes em Berserk, na minha opinião pelo menos, são os sonhos, em particular os sonhos do Griffith e a forma como eles são expostos para nós através daquele monólogo que ele tem com a Charlotte sobre o quanto que os sonhos dão um sentido para a vida, de que todo homem precisa ter um sonho para se manter em pé. Então, meio que nesse sentido, o sonho serve como um porquê, pois como diria Nietzsche, todo homem que tem um porquê supera todos os comos. Então, de certa forma, os sonhos servem como esse tal porquê que Nietzsche fala. E tipo, nesse mesmo monólogo, Griffith diz que um homem pode até ser escravo de outro homem, mas nunca deve se apoiar no sonho dos outros. Cada um deve ter seus próprios sonhos para se apoiar e assim conseguir suportar os males do mundo. Mas até onde a gente é capaz de chegar para alcançar os seus sonhos? Tipo, é necessário ir tão longe assim quanto o Griffith foi para a gente realizar nossos sonhos? Será que nossos sonhos valem tanto a pena? Essas são algumas perguntas que o personagem do Griffith nos faz refletir sobre. E no mangá e no anime isso é abordado de uma forma muito boa. E talvez seja por isso que o Griffith seja considerado por muitos um dos melhores vilões dos mangás. Mas enfim, esse vídeo aqui fica por aqui. E se você chegou até aqui é porque eu consegui te entreter, então peço que você deixe seu like para ajudar e deixe um comentário sobre Berserk ou qualquer outra coisa. E se tiver afim, se inscreve também para ajudar a chegar aos 1K rápido. E caso você goste de filme, eu recomendo que você assista esse vídeo onde eu falo sobre Cisne Negro.